E se um robô policial colocado nas ruas do Brasil pudesse, algum dia, ser controlado por outro país? Parece roteiro de filme. Mas é exatamente aí que começa a história do Arcanjo, o robô humanoide que está chegando à segurança pública brasileira. O detalhe que está chamando a atenção é simples e assustador. O corpo da máquina é fabricado na China, enquanto a inteligência e o software são desenvolvidos no Brasil. Agora imagine milhares dessas máquinas espalhadas pelas ruas. Elas podem enxergar, transmitir imagens, reconhecer rostos, identificar objetos e acompanhar operações policiais. A promessa é aumentar a segurança. Mas existe uma pergunta que ninguém pode ignorar. Quem realmente controla essa máquina? E é por isso que os Estados Unidos decidiram não esperar para descobrir. O projeto apresentado na transcrição coloca o Arcanjo como uma espécie de superpolicial. A ideia é que ele possa entrar na frente dos agentes em áreas de risco, registrar imagens, reconhecer pessoas, identificar objetos e transmitir informações em tempo real para uma central. Em outras palavras, o robô pode fazer parte da operação sem colocar imediatamente um policial humano na linha de frente. E isso parece extremamente promissor. A máquina possui câmeras que funcionam como seus olhos e pode executar movimentos rápidos e precisos. Ela consegue caminhar, realizar movimentos de combate, patrulhar e até executar demonstrações de dança para mostrar sua capacidade de movimentação. Mas a parte mais impressionante está nos sistemas de visão. O Arcanjo pode utilizar reconhecimento facial e transmitir aquilo que está vendo. Ou seja, ele não está simplesmente andando pela rua. Ele está vendo. E, dependendo da configuração, pode identificar aquilo que encontra pelo caminho. Agora chegamos ao ponto que transforma uma notícia sobre tecnologia em uma discussão sobre soberania. Segundo o conteúdo apresentado, o Arcanjo utiliza uma estrutura humanoide fabricada na China pela Ende Inteligência Artificial. O desenvolvimento do software, por outro lado, é feito no Brasil pela IPQ Tecnologia. Resumindo, a China fabrica o hardware. O Brasil desenvolve a inteligência. E essa divisão levanta uma questão fundamental. Porque software pode ser atualizado. Sistemas podem ser modificados. Mas quem fabrica o hardware controla uma parte essencial da infraestrutura física daquela tecnologia. Agora pense em uma situação hipotética. Milhares de robôs desse tipo espalhados pelo Brasil. Todos equipados com câmeras. Todos conectados a sistemas. Todos presentes em locais estratégicos. E então surge a pergunta: e se existir uma vulnerabilidade escondida nessa tecnologia? Não existe, na própria transcrição, uma prova pública de que exista uma porta dos fundos ou um mecanismo secreto de controle. Mas justamente por isso a questão apresentada é tão importante. Quem garante que isso nunca poderá acontecer? É aqui que entra a preocupação central da notícia. Imagine que uma tecnologia estrangeira passe a fazer parte da infraestrutura de segurança de um país. No começo, tudo funciona perfeitamente. O robô patrulha. Reconhece rostos. Identifica armas. Transmite imagens. Ajuda policiais. Salva vidas. A tecnologia se torna cada vez mais comum. Até que, algum dia, surge uma crise internacional. E então você percebe que uma parte da infraestrutura tecnológica do seu país depende de equipamentos fabricados por outra potência. Essa é a armadilha que o conteúdo levanta. Não significa que a China necessariamente vá fazer isso. Significa que a dependência tecnológica pode criar uma vulnerabilidade estratégica. E esse é exatamente o tipo de problema que precisa ser analisado antes de uma tecnologia ser adotada em larga escala. Agora vem uma parte ainda mais curiosa. Segundo a transcrição, os Estados Unidos decidiram restringir a importação desses robôs por questões relacionadas à segurança nacional. E isso muda completamente a maneira de enxergar a história. Porque se uma potência mundial olha para esse tipo de tecnologia e decide que não quer simplesmente colocá-la dentro do próprio território, a pergunta inevitável é: o que eles enxergaram que pode estar passando despercebido no Brasil? Os Estados Unidos também estariam desenvolvendo seus próprios robôs. A diferença é que preferem desenvolver uma tecnologia sob seu próprio controle. E isso revela uma questão que vai muito além do Arcanjo.
Estamos entrando em uma época em que hardware também é poder. Talvez a maior conclusão dessa história seja justamente essa. O problema não é necessariamente o robô. O problema é a dependência. Porque uma máquina pode ser extremamente útil. Pode entrar em lugares perigosos. Pode carregar equipamentos. Pode fazer patrulhas. Pode registrar imagens. Pode reduzir o risco para policiais. Pode até salvar vidas. Tudo isso é positivo. Mas quanto mais uma tecnologia entra na estrutura de um país, maior é a responsabilidade de garantir que ela seja completamente confiável. E isso significa saber quem fabrica, quem atualiza, quem controla, quem tem acesso aos dados, onde os dados são processados. O sistema pode ser desligado remotamente. O software pode ser substituído. Existe algum mecanismo de emergência? E, principalmente, o Brasil teria controle absoluto sobre a máquina. Agora imagine o futuro. Não apenas um arcanjo, nem 10, mas milhares. Robôs patrulhando ruas. Robôs entrando em áreas perigosas. Robôs identificando pessoas. Robôs transmitindo imagens. Robôs conectados a centrais de segurança. A tecnologia começa como uma ferramenta policial. Depois se torna infraestrutura. E quando uma tecnologia estrangeira passa a fazer parte da infraestrutura de um país, qualquer vulnerabilidade pode se transformar em um problema nacional. É por isso que a discussão precisa acontecer antes, e não depois. Porque depois que milhares de equipamentos estiverem espalhados pelo território, substituir toda essa estrutura pode ser muito mais complicado. É justamente aqui que chegamos ao título dessa história. A China está preparando uma armadilha para o Brasil? A transcrição levanta essa possibilidade como uma hipótese de risco. Mas o ponto central não precisa ser uma teoria de conspiração. A questão é muito mais simples. O Brasil está colocando uma tecnologia estrangeira dentro de sua estrutura de segurança sem garantir controle total sobre todas as camadas dessa tecnologia? Se a resposta for sim, então existe uma vulnerabilidade que precisa ser discutida. Porque tecnologia não é apenas tecnologia. Hoje, tecnologia também significa poder, informação, segurança, soberania e, no futuro, talvez até controle territorial. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais concreto. O arcanjo não é apenas um conceito futurista. Segundo o conteúdo apresentado, ele já foi levado para a Bahia e está sendo associado à Secretaria de Segurança Pública. A lógica é colocar o robô na frente do policial durante determinadas operações. Ele entra primeiro, enxerga primeiro, registra primeiro, identifica possíveis ameaças e transmite as informações. A proposta é justamente diminuir o risco para o agente humano. Só que quanto mais funções damos para uma máquina, maior precisa ser o controle sobre ela. Porque uma coisa é utilizar um equipamento tecnológico. Outra completamente diferente é colocar milhares de equipamentos autônomos dentro da estrutura de segurança de um país. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: o robô é bom ou ruim? A pergunta é: quem controla o robô? Se o Brasil conseguir garantir controle completo do hardware, do software, das atualizações, dos dados e da infraestrutura, a tecnologia pode representar um enorme avanço. Mas se existir dependência crítica de componentes externos, o debate muda completamente. E essa é justamente a preocupação levantada pelo conteúdo. A China fabrica a estrutura. O Brasil desenvolve a inteligência. Os Estados Unidos enxergam risco de segurança. E o Brasil está colocando essa tecnologia dentro de suas próprias ruas. Coincidência? Armadilha? Ou simplesmente o início de uma nova corrida tecnológica? A resposta ainda está em aberto. Mas uma coisa é certa: quanto mais robôs entrarem nas ruas, mais importante será saber quem realmente está no comando. E talvez essa seja a pergunta que o Brasil precise responder antes que seja tarde demais. Se você acha que essa tecnologia representa uma oportunidade ou um risco para o Brasil, deixe sua opinião nos comentários. E compartilhe este vídeo,
porque essa discussão está apenas começando.